Vamos resolver o problema 6.22 do Alexander Sadie. Obtenha a capacitância equivalente do circuito da figura 6.56. Aparentemente esse problema pode parecer meio que difícil, meio estranho, né? Devido a esses pontos aqui, né? Vamos chamar a atenção desses pontos. Esse ponto aqui é o mesmo que esse, então ele está em curto. A mesma coisa ocorre para esse lado aqui, eles estão em curto-circuito. Podemos renomeá-los, chamando isso aqui A e B. Aqui a gente pode chamar ele de C, depois aqui de D, e aqui de E, esse nó aqui de E, e esse aqui de F, né? E pensar em calcular, refazer esse desenho para ver se a gente consegue compreender. Vamos tentar refazê-lo e ver como fica. Aqui eu fiz esse primeiro desenho porque ele vai nos auxiliar para poder obter quais são. Tá. O ponto A, pessoal, está aqui, ó, esse aqui é o ponto que eu chamei, esse ponto A, repara que está em curto com o ponto C, né? Então vamos colocar aqui o ponto A, esse é o ponto A, este daqui é o ponto B, aqui é o ponto C e aqui é o ponto D, né? O A e o C são iguais, o B e o D também. Aqui nós temos o ponto, esse ponto aqui é o ponto E, e este ponto aqui é o ponto F, certo? Agora aqui, só para ficar um pouco melhor, né? Eu vou fazer os capacitores em vermelho, né? Então, olha, entre o ponto C e o ponto D, eu tenho um capacitor de 40 microfarad. Todos eles estão em micro, né? Então, de 40 microfarad. Isso eu vou colocar em 40. Entre o ponto E e o ponto F, eu tenho um capacitor de 20. Agora aqui, ó, nós temos quem aqui, ó? Entre o ponto E e o ponto C, ó, entre o ponto E e o ponto C eu tenho de 10. Repara, este ponto é o mesmo que esse. Então, esse capacitor de 10 está ligado entre o ponto E e o ponto C. É o mesmo ponto. Depois eu tenho de 35, e depois entre o ponto E e o ponto A, mas o ponto E e o ponto A é o mesmo que o C, né? Então entre o ponto E e o C, eu tenho esse de 15 microfarad. Temos esses três resistores aqui, esses três capacitores. A mesma coisa desse lado, né? Eu vou ter o de 10, esse daqui, esse entre o F e o D, o de 5, e entre o de F e o B, mas o B é o mesmo que o D, o de 15. Tudo isso está em microfarad. Olha, esses caras aqui não estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, eles se associam como os resistores em série. Então aqui eu vou ter 10 com 35, 45 com 15, 60. Tudo isso vai me fornecer um único capacitor de 60. Desse lado de cá, eu vou ter, tudo isso vai dar 30 microfarad. Então, olha, tudo que está aqui no centro vai ser substituído por um único capacitor, né? Tudo que está aqui, né, nessa região, por um único capacitor de 60, em série com o de 20 e em série com o de 30. E por sua vez eles estão em paralelo com o de 40. Então nós podemos escrever o seguinte: se esse conjunto todo aqui, ó, está em série, então a capacitância equivalente deles vai ser igual a 1 sobre 60 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre 30. Tá? Podemos multiplicar aqui todo mundo por 60. Quando a gente multiplica por 60, nós vamos ter que 1 sobre a capacitância equivalente vai ser igual a 1 mais 3 mais 2. Então, na verdade, se eu multipliquei tudo por 60, esse lado da igualdade também se multiplica por 60, né? Então, fica 60 sobre equivalente é igual a 1 mais 2 mais 3, tudo isso é igual a 6. Então, logo, a capacitância equivalente desse meio aqui, ó, vamos destacar, só esse meio vai me dar 60 dividido por 6, que dá 10 microfarad. E a capacitância total do circuito, né, que vai ser esse 10 paralelo com o 40, os dois estão em paralelo, então associa como se fossem resistores em série, 10 mais o 40, isso é igual
a 50 microfarad, tá? Eu pulei os desenhos para ficar fazendo porque é bem tranquilo enxergar cada um deles. Aqui a gente tem a nossa capacitância total do nosso circuito, 50 microfarad, tá? De novo, pessoal, se liga nessas informações que estão aqui e refaça o desenho aqui, né? Olha onde estão os nós, entendam que é uma associação em série em paralelo. Uma associação em paralelo possui a mesma corrente e os componentes compartilham exclusivamente o mesmo nó. No caso, seria igual aqui, ó, eles estão compartilhando esse nó aí, o capacitor de 60 e o 20 compartilham exclusivamente o nó aí, com mais ninguém, tá? Outra coisa, paralelo, eles vão ser conectados exclusivamente nos mesmos dois nós, tá? E tem consequentemente a mesma diferença de potencial. O resto é só fazer as continhas. Com isso a gente finaliza o problema 6.22 e vamos uma próxima